Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nosso Deus e nosso Pai, nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração e pedimos, fala conosco através da Tua santa palavra. Ó Deus, que o Teu amado Espírito Santo, nosso Consolador, venha nesta hora falar no coração de cada vida aqui presente. Ó Deus, o Senhor nos escolheu e fez de cada um de nós o Teu povo. E o Senhor tem um plano em cada vida. E para que este plano se cumpra, é preciso que cada um de nós tome posição diante do Senhor. E nós queremos despertar para o Teu chamado. Queremos, Pai, fazer a nossa parte, ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, ó Deus, fale conosco pela Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode assentar. O texto base da nossa mensagem de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11 em diante. Na primavera do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, comandante do exército de Israel, à frente do exército de Israel, para pelejar contra os filhos de Amon, os amonitas, e conquistar a cidade de Rabá, conhecida como a cidade das águas. Davi, porém, não foi para a batalha. Ele ficou em Jerusalém. Em uma tarde, ele levantou do seu leito e se dirigiu ao terraço. Olhando a paisagem, ele viu uma mulher que se banhava. Ficou encantado pela sua beleza. Chamou um dos seus servos e perguntou: quem é aquela mulher? O servo lhe disse: eu vou averiguar. Tomou informações, voltou ao rei e lhe disse: meu senhor, aquela mulher é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Urias era um soldado fiel e valente do exército de Davi. Estava no campo de batalha, lutando pela causa do Deus vivo e pelo rei de Israel, Davi. Deus escolheu Davi no meio de milhares de homens que faziam parte da nação de Israel. A Bíblia diz que os olhos do Senhor pairam sobre a terra à procura dos verdadeiros adoradores. Haviam homens que eram grandes guerreiros, que lutavam pelo povo de Deus. Havia homens cultos, inteligentes, que falavam várias línguas. Havia homens que tinham o dom de curar enfermidades através da medicina da época. Existiam pessoas dotadas de dons, de qualidades, mas no meio daquela multidão, os olhos do Senhor fitaram Davi. O Senhor escolheu Davi. O Senhor separou Davi. Porque tinha na vida de Davi um plano especial. Tinha um projeto de vitória. E a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu servo, o profeta Samuel, a Belém, a casa de Jessé, onde Davi habitava, com os seus pais e irmãos.
E ali o profeta derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E naquele instante, após ser separado pelo Deus vivo, o Senhor o ungiu. E o Espírito Santo passou a estar na vida de Davi para lhe dar capacidade para fazer a obra de Deus. Davi foi escolhido, separado, ungido e capacitado para ser um líder de guerra. Alguém cuja vida seria canal de bênção para o povo de Deus. Deus teria Davi na frente do campo de batalha, porque quando Davi estava no campo de batalha, os inimigos não resistiam ao povo de Deus, porque ele era um homem ungido pelo Senhor. Era um homem separado, que tinha um dom que o Senhor havia lhe dado, para que ele fosse bênção. Só que ele já havia participado de inúmeras batalhas, havia tido inúmeras vitórias, e sem perceber, estava se acomodando. Chegando ao ponto de pensar que não precisava ir para a batalha. Ele ficou em Jerusalém descansando, e tem um ditado que é verdadeiro neste mundo: mente vazia, oficina do diabo. Deus o separou da multidão, o ungiu para que ele estivesse no comando do seu povo. Ele envia Joabe, que era um grande general de guerra, à frente do povo de Israel, e eles estão lá lutando pela obra do Senhor, enquanto ele está em casa dormindo. E diz a Bíblia que ele levanta e ele olha e enxerga uma mulher muito linda que estava se banhando. Era para ele estar na guerra. E por ele não estar na guerra, ele deu uma oportunidade para que o diabo o tentasse. A Bíblia diz: resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus, e o diabo fugirá de vós. Mas porque ele não estava no centro da vontade de Deus, executando o trabalho que o Senhor havia colocado sobre a sua vida para realizar, ele abriu uma brecha, ele abriu um espaço para que o diabo pudesse agir. Assim como Davi foi escolhido pelo Deus vivo no meio de uma grande multidão, assim como Davi foi separado pelo Senhor e foi colocado sobre a sua vida uma unção especial para realizar uma grande obra, hoje existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Existem pessoas dotadas de qualidades naturais, pessoas inteligentes que falam muitas línguas, que têm força física, que têm beleza, que têm cultura. Mas no meio dessas centenas de milhares e bilhões de seres humanos, os olhos do Senhor, que procuram os verdadeiros adoradores, que procuram os fiéis da terra, olharam para a tua vida. No meio desta multidão que nos cerca, de pessoas ricas, de pessoas dotadas de capacidades, de pessoas cultas, o Senhor olhou para você e te separou e te fez povo de Deus, e Ele tem colocado sobre a tua vida o óleo da unção, o Espírito Santo, o selo da promessa do Deus vivo, Ele está sobre a tua vida. Ele disse quando ia subir para junto do Pai: eu vou para junto do Pai, preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês possam estar, porque breve eu virei buscá-los, mas eu não vos deixarei sós. Vocês não vão ficar órfãos, desamparados. Eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Espírito
Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo é o poder de Deus na vida daquele que crê no Senhor Jesus. O Espírito Santo é o agente capacitador. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é difícil para você, não é nada para o nosso Deus, porque o nosso Deus não chama pessoas capacitadas, Ele capacita os seus escolhidos, e Ele quer te capacitar, porque Ele tem um projeto na tua vida, Ele tem um plano, Ele tem algo que Ele colocou sobre a tua vida, e é só você que deve fazer aquilo que o Senhor determinou. Aquilo que cabe a você fazer não cabe a mim. Aquilo que Deus separou e determinou para eu fazer, você não vai fazer. Deus tinha um propósito na vida de Davi, mas agora ele estava se acomodando. Ele começou um guerreiro, com espírito voluntário, sempre na frente de batalha, sempre com espírito voluntário. Eis-me aqui, Senhor, quero trabalhar, quero fazer a diferença. Lembra, no início do ministério, no início da caminhada de fé, precisa de alguém para abrir a igreja, eu vou lá. Precisa de alguém para varrer, eu vou lá. Precisa de alguém para capinar, eu vou lá. Precisa de alguém para abrir o culto, eu vou lá. Precisa de alguém para trazer uma palavra, eu vou lá. Precisa de alguém para evangelizar, eis-me aqui. Sempre ativo, sempre participante, sempre na posição de guerra. Mas o tempo passou, ele teve muitas vitórias. E sem perceber, ele foi se acomodando. Sabe como que as pessoas se desviam? Ninguém se desvia de um dia para o outro. Aos poucos, sem perceber, a chama do primeiro amor vai se apagando. Aos poucos, a pessoa deixa de orar, deixa de ter uma vida devocional na casa, porque nós não devemos cultuar a Deus apenas nos dias e horários de culto. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Desde o momento em que você levanta e você se dirige ao banheiro, você já tem que ir com um louvor de gratidão ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha e pelo ar que enche os meus pulmões. Você deve ir para o teu trabalho glorificando a Deus. Porque todo ser que vive e respira, diz a palavra, louve ao Senhor. Ainda nós que somos salvos, muito mais devemos exaltá-lo. Davi era um exemplo, era um espelho para os seus soldados e comandados. Mas o tempo passou, e ao invés de ir para o campo de batalha, ele pensa que pode se dar ao luxo de enviar outro fazer aquilo que era para ele fazer. Ele não se coloca no centro da vontade de Deus. E ele abre brechas para o inimigo agir na vida dele. Deus, ele tem colocado na tua vida coisas que o próprio Deus tem te mostrado e deseja te mostrar para que você faça. Você não deve olhar se o A, o B ou o C estão fazendo. Porque nós temos uma vida individual com Deus. Deus é o Deus das multidões, mas é o Deus pessoal, que nos trata com singularidade. Deus te chama pelo nome. Deus sabe quem você é. Deus conhece os teus sonhos, os teus projetos, as tuas alegrias, as tuas tristezas, os teus anseios. Deus sabe o que te deixa triste e radiante de alegria. E Deus, ele tem te revelado a tua função no corpo, aquilo que ele deseja que você faça. E aquilo que o Senhor colocar na tua mão, faça da melhor maneira. Dê o teu melhor, faça com todo o teu coração, com todo o teu esforço, com todo o teu empenho, porque aquele que serve ao Senhor com espírito voluntário, dando o melhor de si, Deus aumenta a sua força. A Bíblia diz que Deus tira o dom daquele que não tem a vontade de trabalhar com o dom. Aquele que enterra o talento, o Senhor tira o dom daquela pessoa e dá àquela outra que já tem muitos. Aquela que está lutando, aquela que está se esforçando, aquela que está fazendo por merecer. Amém, igreja?
Talvez hoje você diga, boa, eu não tenho um tal dom, eu não tenho tanta sabedoria, eu não tenho tanta unção, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho dom para fazer tal coisa. Mas se você for uma pessoa esforçada, se você for uma pessoa determinada, Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero ganhar almas, eu quero ser a luz do mundo e o sal da terra. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser diferente. Eu quero que a minha vida impacte. Eu quero que a minha vida seja um instrumento para que o teu reino seja povoado. E você começa a orar, jejuar, buscar na palavra, buscar crescer. Cada um deve procurar crescer na área que foi chamado para servir ao Senhor. Quem foi chamado para pregar, estude a palavra, leia bons livros. Tem pessoa que quer pregar, não lê, não estuda, não dobra o joelho, não busca a revelação de Deus. Cada um deve procurar se especializar naquilo que foi chamado. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Ou seja, se apresente diante do Senhor apto para toda boa obra. No momento em que os olhos do Senhor procurarem um soldado para estar diante de Golias, que você possa dizer, eis-me aqui, eu estou pronto, na força do Senhor, eu posso todas as coisas. Davi deveria estar na frente, deveria estar sendo o exemplo. Aquele que o soldado iria olhar e dizer, eu quero ser como ele. Mas ele estava lá no castelo. Por isso, ele cobiçou uma mulher que era casada, esposa de um dos seus soldados. A chamou, despediu os seus servos, ficou a sós com ela e teve relação com ela. Ela acabou engravidando. O rei, aquele que deveria ser o exemplo, agora adulterou. E todo o povo viria descobrir o seu pecado, porque a mulher com quem ele havia adulterado havia engravidado. E todos saberiam que não era do seu marido, porque o seu marido estava na guerra. Mas daí nós já entramos em uma outra história. Se for possível, numa outra oportunidade, eu entro com vocês mais profundamente nesse texto. Mas eu queria me deter nessa situação. Davi deveria estar no campo de batalha, deveria ser o exemplo. E porque ele não foi ao campo de batalha, porque ele não estava no lugar que Deus havia o separado e ungido para estar, ele abriu brecha para que o inimigo o destruísse, para que o inimigo agisse na sua vida, e muitas foram as consequências do pecado de Davi. Então, feche as brechas para o diabo. Procure se envolver com a obra de Deus. Procure se ocupar. Procure colocar os teus pensamentos, os teus sonhos, os teus projetos na obra do Senhor e naquilo que Deus tem para a tua vida. Que você se pergunte a cada dia, Senhor, o que eu posso fazer pelo teu reino? O que eu posso fazer pela tua obra? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Se você puder, abra em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58. Carta de Paulo à igreja em Corinto. Está escrito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes. O que é uma pessoa firme? É uma pessoa constante.
Não é uma pessoa que você olha e ela está ali, e você pode usá-la, e amanhã você olha e ela não está ali. É uma pessoa constante, uma pessoa que tem firmeza, uma pessoa que serve de coluna de sustentação para a edificação de uma obra. Firme, amém? Seja firme. Não olhe para aquele que está desviado, aquele que está fraco, aquele que não está fazendo a sua parte. Você é um soldado do exército do Senhor. Que você diga, eis-me aqui. Eu vou fazer a diferença. Eu vou estar na frente do campo de batalha. Eu vou estar na luta. Eu vou fazer a minha parte. A minha espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, vai estar desembainhada. E eu vou lutar. E se for preciso, eu vou dar a minha vida pelo teu reino. Mas eu sei que o meu nome está escrito nos céus, arrolado no livro da vida do Cordeiro. O Senhor me dará a justa recompensa. Vale a pena servir a Deus. Então, ocupe a sua mente com Jesus, com a obra do Senhor. Se envolva, faça a sua parte. E você vai ver que Ele vai acrescentar sabedoria, graça, unção, dom. E você vai ir além daquilo que você pensou ou imaginou. Para nós encerrarmos, abra em Isaías 55. Isaías capítulo 55. Versículo 8 a 11. Está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. E a palavra de Deus é: eu te escolhi, te separei, te ungi, te capacitei para que você vá e dê fruto, para que você trabalhe como um soldado fiel e valente, fazendo a tua parte, porque Ele vai te recompensar, amém? Quando você deixar de fazer a sua parte, por algum motivo que você use para se justificar, você estará abrindo brechas e o inimigo vai te derrubar. Portanto, não se justifique, se envolva na obra, sirva a Deus, faça a diferença, e você vai ser coluna de sustentação, e você vai ter um grande galardão no reino de Deus. Vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Vou pedir para o irmão Paulo vir aqui na frente. Nós vamos estar orando, buscando ao Senhor por alguns momentos, antes de voltarmos para o nosso lar. Graças a Deus.